Teste, teste, som, teste, teste, som. Bom, então vamos agora partir para os nossos slides, em que nós vamos ver com mais calma, com mais exemplos escritos e com imagens, os termos que nós focamos na aula de hoje, tá? Hoje nós focamos em itens relacionados à cozinha, mas não a eletrodomésticos, como nós já tivemos uma aula sobre, né? Então a gente não vai ver sobre geladeira, fogão, forno, micro-ondas, coisas que são eletrodomésticos, né? Nós vamos focar sobre itens, como por exemplo pan, que é panela, pen, que é panela, daí você fala, poxa, pen não era caneta? Pen, escrito com E, é caneta, mas com A é panela. Você pronuncia da mesma forma, pen, tá? Nós temos knife, que é faca, knife, que é faca. Temos fork, que é garfo, spoon, que é colher, plate, que é prato, cup, que é xícara, glass, que é copo, plastic container, que é pote plástico, né, os potes que a gente guarda comida e tudo mais, mas nós também podemos chamar esses potes plásticos de food container, tanto plastic container quanto food container são sinônimos. Temos mug, que é caneca. Temos bowl, que é tigela, e a expressão wash the dishes, que significa lavar louças, tá? Repare que eu estou falando da ação de lavar louças e não daquele eletrodoméstico lava-louças. Não, eu estou falando da ação de lavar. Você pegar a esponjinha, detergente e lavar. Tudo bem? Vamos ver com muita calma cada um desses termos. A gente começa aqui com o pan, que como eu disse é panela, certo? Pan, que é panela, tá? Então, por exemplo, quando eu digo the pan is in the kitchen, the pan is in the kitchen, significa a panela está na cozinha, tá? Kitchen em inglês é cozinha, tá? Caso você esteja anotando essa aula aí, alguns termos adicionais, anote esse, tá? Kitchen é cozinha em inglês. Então, the pan is in the kitchen. A panela está na cozinha, tá? Do you have a pan? Do you have a pan? Ou seja, você tem uma panela? Se fosse ele tem uma panela, seria does he have a pan? Ou does she have a pan? Tá? Eles têm uma panela? Do they have a pan? Do they have a pan? The pan is broken. The pan is broken. Ou seja, a panela está quebrada. The pan is broken. There is a pan. There is a pan. Ou seja, tem uma panela. Se eu quero falar que tem ou existe alguma coisa em algum lugar, eu utilizo there is. Se eu quero falar que tem ou existe algumas coisas no plural, eu falo there are, tá? Então tem uma panela no singular, there is a pan. Agora, se eu quero dizer que há panelas, there are pans. There are pans. There are pans. Há panelas, tá? Então tem uma panela na cozinha. There is a pan in the kitchen. Há ou tem panelas na cozinha no plural. There are pans in the kitchen. There are pans in the kitchen. Did you see the pan? Ou do you saw the pan? Coloquei aqui essas duas frases para lembrar vocês de como podemos perguntar no passado. Nós podemos utilizar o did, né, e o próximo verbo fica no presente, ou utilizamos o do e o próximo verbo fica no passado. Eu recomendo você utilizar o did, porque ao utilizar ele, os outros verbos ficam no presente.
E daí você não precisa ficar lembrando qual que é a forma de cada verbo no passado, né? Principalmente porque nem todos os verbos acabam com a terminação ed, né? Que são os verbos regulares. Muitos verbos acabam com a sua forma, a forma no passado de uma forma bem diferente. São os verbos irregulares, né? O si, que vira sol, né? Uma mudança bem drástica. Então você viu a panela? Did you see the pen ou do you saw the pen? Tá? Então neste momento da aula temos pen, que é panela. Tá? Temos o knife, que é faca. Knife, que é faca. Knife, 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 tá? Knife, que é faca. Então, the knife is dangerous. The knife is dangerous. Ou seja, a faca é perigosa. Is the knife dangerous? Is the knife dangerous? Ou seja, a faca é perigosa? Perdão. Lembrando que para fazer perguntas, né, utilizando o is, nós colocamos o is no começo da frase. Então, se a afirmação ficava the knife is dangerous, se eu quero perguntar, eu vou colocar esse is no começo. Então, is the knife dangerous? Is the knife dangerous? Se eu quisesse dizer, por exemplo, que ele é Paulo, eu diria he is Paulo. Mas se eu quisesse perguntar se ele é Paulo, esse he is virava is he. Então, is he Paulo? Is he Paulo? Então, você coloca o is no começo da pergunta, tá? That is a knife. That is a knife. That is a knife. Ou seja, aquilo é uma faca, tá? Se eu digo, por exemplo, the knife is sharp. The knife is sharp. Significa que a faca está afiada, tá? Então, novamente, se você está anotando essa aula em alguma folha à parte, tá? Coloque esse sharp, que significa afiado ou afiada. Então, the knife is sharp, a faca está afiada, ou a faca é afiada, tá? Is it sharp? Ou seja, se eu pergunto em relação à faca, né? Is it sharp? Is it sharp? Ou seja, está afiada? Is it sharp? Is it sharp? Está afiada, tá? The knife is wet. The knife is wet. The knife is wet, tá? Nós devemos lembrar que wet significa molhado ou molhada e o dry significa seco ou seca. Se eu quisesse dizer que a faca está seca, eu diria the knife is dry. The knife is dry. Mas como eu quero dizer que a faca está molhada, the knife is wet. The knife is wet. Tá? Temos o fork, que é garfo. Fork. Fork. Fork, que é garfo. Então, the fork is in the kitchen. The fork is in the kitchen. Ou seja, o garfo está na cozinha. The fork is in the kitchen. Tá? Lembrando que, como nós vimos no início da aula, o kitchen significa cozinha. Então, the fork is in the kitchen. O garfo está na cozinha. Esse in the significa no ou na. Então, in the kitchen, na cozinha. Se fosse no quarto, in the bedroom. No banheiro, in the bathroom. Tá? Daí, vocês podem lembrar que nós temos duas palavras que a gente pode traduzir como banheiro, que é o bathroom e o restroom. O restroom seria um banheiro sem chuveiro, tá? Então, como por exemplo, lavabos, banheiros de restaurantes. Como não tem chuveiro, nós chamamos de restroom, tá? E os banheiros que possuem um chuveiro, nós chamamos de bathroom. Bathroom, tá? Então essa é a diferença dessas duas palavras que significam banheiro. How many forks do you have? How many forks do you have? How many forks do you have? Nós vimos em aulas passadas que para nós perguntarmos acerca de quantidades em inglês, nós podemos utilizar o how many e o how much. O how much é utilizado quando queremos perguntar sobre a quantidade de coisas incontáveis, né? Ou seja, coisas que não dá para a gente contar na mão, né? Por exemplo, coisas muito pequenas como grão de areia, grão de terra, você contar quantos grãos de arroz possuem um saco de 5 quilos, contar quantos grãos de areia tem na praia. Para essas coisas incontáveis, nós utilizamos o how much. Agora, para coisas contáveis, coisas que não são de um tamanho quase que microscópico, né, como grãos, nós utilizamos o how many, né? Embora, por exemplo, um garfo seja pequeno, ele não é algo minúsculo
como, por exemplo, um grão de terra, um grão de areia. Então, para perguntar a quantidade, nós utilizamos o how many. How many forks do you have? How many forks do you have? Ou seja, quantos garfos você tem? The fork is not sharp. The fork is not sharp. Lembrando que nós vimos agora há pouco que o sharp significa afiado ou afiado. Então, the knife is sharp, a faca está ou a faca é afiada. That is a fork. That is a fork, ou seja, aquilo é um garfo. That is a fork. There are forks in the photo. There are forks in the photo, ou seja, há garfos na foto, tem garfos na foto. Lembrando que isso quer dizer que há garfo, né? Há no sentido de existir, há ou tem garfo na foto, no singular. There is a fork in the photo. Mas agora existem garfos no plural na foto, então there are forks. There are forks in the photo. Se eu quero dizer que o garfo está quebrado, the fork is broken. The fork is broken, tá? The fork is broken, tá? O garfo está quebrado. Temos spoon, que é colher. Spoon, 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 que é colher. Então, how many spoons do you have? How many spoons do you have? Ou seja, quantas colheres você tem? Tá? Lembrando que coisas microscópicas, como grão de areia, de terra, a gente quer perguntar a quantidade, utilizamos o how much. Agora, coisas maiores, utilizamos o how many, tá? Lembrando que o how much e o how many não estão relacionados à quantidade. Né? Não é porque você tem 1 milhão de coisas grandes que você vai utilizar o how much. Não, o how much e o how many é muito mais em relação ao tamanho do objeto, como por exemplo um grão de areia, um grão de terra, do que em relação à quantidade, tá? É mais em relação ao tamanho. How much, coisas pequenininhas, como grãos de areia, terra, e o how many, coisas maiores. Então, how many spoons do you have? Quantas colheres você tem? The spoon is not broken. The spoon is not broken, ou seja, a colher não está quebrada. Se eu quero dizer que a colher está quebrada, the spoon is broken. Se eu quero dizer que a colher não está quebrada, the spoon is not broken. Where is the spoon? Where is the spoon? Where is the spoon? Ou seja, onde está a colher? Where is the spoon? Tá? There are spoons in the kitchen. There are spoons in the kitchen. Ou seja, existem colheres na cozinha. Se eu quero dizer que há uma colher no singular, there is a spoon. There is a spoon. Existe uma colher. Can you see the spoon? Can you see the spoon? Ou seja, você consegue ver a colher? Can you see the spoon? Tá? Então, spoon é colher em inglês. Agora a gente tem o plate, tá? O plate que é prato em inglês. Plate. Plate. Tá? Até tem um time na Argentina, né? O River Plate. Se você for traduzir ao pé da letra, é o prato do rio. River Plate. Tá? The plate is broken. Se eu quero dizer que o prato está quebrado, the plate is broken. Se eu quero dizer que o prato foi quebrado, eu vou colocar esse is no passado. Então, the plate was broken. Tá? O prato foi quebrado. The plate is broken. O prato está quebrado. The plate is in the cabinet. The plate is in the cabinet. Ou seja, o prato está no armário. The plate is in the cabinet. Tá? I don't have any plates. I don't have any plates, tá? Eu não tenho pratos, eu não tenho prato nenhum, tá? Até que eu daqui em cima, quando nós utilizamos o do not have junto com o any, tem um sentido de não tem nenhum, não ter nada, tá? Então, se eu quero falar que eu não tenho prato nenhum, eu vou utilizar essa expressão do not have junto com o any, e o substantivo eu coloco no plural. Então, eu não tenho prato nenhum. I don't have any plates, tá? Sempre o substantivo vai para o plural. Se eu quisesse dizer que eu não tenho casa nenhuma, I don't ou I do not have any houses. Sempre eu coloco o substantivo no plural. Eu não tenho nenhum apartamento. I don't have any apartments. Eu não tenho nenhuma televisão. I don't ou I do not have any televisions, tá? Então, do not have junto com o any tem o sentido de não ter nenhum. Se eu quero dizer ele ou ela,
eu vou substituir esse do por does. Então, I don't, you don't, we don't, they don't. She does, he does, it does. Tá? Então, he does not have any plates. Embora seja para he, she, it, quando nós utilizamos o do, o does, a gente deixa o próximo verbo como se fosse para I, you, we, they. Então, você só muda para he, she, it, o does nesse caso. Então, ele não tem prato nenhum. He does not, ou he doesn't, have any plates. He doesn't have any plates. Se fosse ele não tem casa nenhuma, he doesn't have any houses. Ou ela não tem apartamento nenhum, she doesn't have any apartments. Ela não tem avião nenhum, she doesn't have any planes. She doesn't have any planes, tá? We don't have any plates, né? Nós não temos prato nenhum. We don't have any plates. Ou eles não têm prato nenhum. They don't have any plates. Ou você não tem prato nenhum. You don't have any plates. Eu não tenho prato nenhum. I don't have any plates. Ou ela não tem prato nenhum. She doesn't have any plates. Ele não tem prato nenhum. He doesn't have any plates. They do not have any plates. They don't have any plates. Eles ou elas não têm prato nenhum. They don't have any plates. Tá? Na continuidade, nós temos o cup, que significa xícara. Tá? Cup, que significa xícara. Cup é xícara. Tá? Então você fala, poxa, mas FIFA World Cup, Copa do Mundo da FIFA? Sim, esse cup também pode ter sentido de Copa, né? De Copa do Mundo, por exemplo. Mas se eu quero falar de xícara, eu também utilizo cup. Então, the cup is wet, a xícara está molhada. The cup is wet. Mas se eu quero falar que a xícara está seca, the cup is dry. The cup is dry. The cup is dry. Então, novamente, se você está anotando essa aula, coloque aí que o que wet significa molhado ou molhada, o adjetivo molhado ou molhada, e que dry é seco ou seca em inglês, tá? How many cups do you have? How many cups do you have? Quantas xícaras você tem? Cup é xícara, tá? Então, how many cups do you have? Quantas xícaras você tem? Tá? Quantas xícaras você tem? How many cups do you have? Se eu quero dizer there is a cup, tem uma xícara, tá? Cup nunca é traduzido como copo, tá? Então, there is a cup, tem uma xícara. Se eu quero falar que há xícaras, there are cups. There are cups, tá? There are no cups in the photo. There are no cups in the photo. Lembra que eu falei aqui no slide passado que nós podemos utilizar o don't have junto com o N para ter o sentido de não ter nenhum? Sim, né? Mas a gente também pode utilizar esse there are no para dizer que não tem nenhum, nada de alguma coisa. Então, there are no cups in the photo. There are no cups in the photo significa não há xícara nenhuma na foto. Tá? Lembre-se de sempre utilizar o substantivo no plural. Então, não há xícara nenhuma. There are no cups. Não há casa nenhuma. There are no houses. Não há televisão nenhuma. There are no televisions. Não há pessoas nenhuma. There are no people. Não tem celulares nenhum. Ou seja, there are no cell phones. Ou there are no smartphones, tá? Não tem criança nenhuma. There are no children, tá? Então, não há xícara nenhuma na foto. There are no cups in the photo. Can you see the cup? Can you see the cup? Can you see the cup? Ou seja, você consegue ver a xícara? Can you see the cup? Tá? Nós também temos o glass. Glass que é copo. Aí sim, glass é copo. Cup é xícara. E glass é copo. Glass também pode significar vidro, a depender do contexto. Mas quando eu estou dentro de uma cozinha, estou dentro de um tema relacionado, né, à refeição, esse glass vai significar copo, tá? Então, where is the glass? Where is the glass significa onde está o copo. Where is the glass? Se eu quero dizer que eu não tenho copo nenhum, I don't have any glasses. I don't have any glasses. Eu não tenho copo nenhum. Se fosse você não tem copo nenhum, you don't have any glasses. Ela não tem copo nenhum, she doesn't have any glasses. E ele não tem copo nenhum, he doesn't have any glasses. Tá?
The glass is not broken. The glass is not broken, ou seja, o copo não está quebrado. The glass is not broken. O copo não está quebrado, tá? The glass is not broken. I broke the glass. Eu quero falar aí sim que eu quebrei, vou utilizar o broke. Então eu quebrei, I broke. Eu quebrei o copo. I broke the glass. Só quero dizer que você quebrou o copo, you broke the glass. Você está quebrando o copo, you are breaking the glass. You are breaking the glass. Você está quebrando o copo. You are breaking the glass. Ela quebrou o copo, she broke the glass. Se eu quero dizer que o copo está quebrado, então the glass is broken. Por que eu não posso dizer the glass is broke? The glass is broke, você traduziria como o copo quebrou. Não, o copo está quebrado. Para falar que algo está quebrado ou quebrada, ou seja, para você atribuir esse adjetivo, nós utilizamos o broken, tá? The glass is broken, o copo está quebrado. Se eu quero dizer eu quebrei o copo, I broke the glass. Agora o copo está quebrado, the glass is broken. Vamos lembrar que o passado de is é was. Então, se eu quero dizer que o copo foi quebrado, the glass was broken. The glass was broken, tá? There are two glasses. There are two glasses. Se eu quero falar que tem, por exemplo, existe um copo na cozinha, there is a glass in the kitchen, tá? Tem um copo na cozinha, there is a glass in the kitchen. Agora, se eu quero dizer que há 2 copos, né, no plural, eu vou utilizar there are. There is é no singular, there are no plural. Então, há 2 copos na cozinha, there are 2 glasses in the kitchen. There are 2 glasses in the kitchen. Tá? Na continuidade, nós temos o plastic container. Plastic container é pote plástico, tá? Recipiente plástico, que a gente guarda resto de comida, molho, essas coisas, né? O que a gente chama também de Tupperware, né? Tupperware, pote plástico é a mesma coisa. Chamamos de plastic container em inglês, tá? Esse plastic container tem uma expressão sinônima, tá? Que a gente vai ver ainda nesse slide. Se eu quero dizer que eu não tenho um pote plástico, eu não tenho um Tupperware, I don't have a plastic container. Ou você não tem um pote plástico, you don't have a plastic container. Se eu quero dizer que ela não tem um pote plástico, she doesn't have a plastic container. Ele não tem um pote plástico, ele não tem um Tupperware, he doesn't have a plastic container. He doesn't have a plastic container. How many plastic containers do you have? How many plastic containers do you have? Tá? Quantos potes plásticos você tem? Tá? Ou quantos Tupperwares você tem? How many plastic containers do you have? Tá? I broke the plastic container. I broke the plastic container. Ou seja, eu quebrei o pote plástico. Tá? Eu quebrei o Tupperware. I broke the plastic container. Tá? The plastic container is clean. The plastic container is clean. Ou seja, o pote plástico está limpo. The plastic container is clean. Se eu quero dizer que o pote plástico, o Tupperware está sujo, eu vou utilizar is dirty. The plastic container is dirty. Tudo bem? The plastic container is dirty, tá? O pote plástico está sujo ou o Tupperware está sujo. O sinônimo de plastic container é food container, tá? A gente vai ver isso depois, tá? Se eu quero falar que algo está limpo, eu utilizo o clean. Se eu quero falar que algo está sujo, nós temos o dirty, tá? Se eu quero dizer que eu vi o pote plástico, eu vi o Tupperware, I saw the plastic container, tá? Saw é o passado do verbo to see. Então, eu estou vendo o pote plástico, I am seeing the plastic container. Se eu quero dizer que eu vi, I saw. Você viu, you saw. Ele viu, he saw. Ela viu, she saw. Tá? Eu vi o pote plástico, eu vi o Tupperware. I saw the plastic container. Tá? E o sinônimo para plastic container é justamente food container. Tá? Food container, como nós temos aqui. Então, você pode chamar pote plástico, Tupperware, tanto de plastic container quanto food container. No dia a dia, no supermercado, é mais comum você ver food container.
Tá? Então, no dia a dia, você vai ter mais contato com o food container do que o plastic container. Ambos têm o mesmo nível de formalidade e os dois são utilizados na mesma intensidade, da mesma forma, tanto no inglês americano quanto no inglês britânico. Tudo bem? Na continuidade, a gente tem o mug, que é caneca. Tudo bem? Mug, que é caneca. Mug, que é caneca. Então, where is the mug? Where is the mug? Where is the mug? Ou seja, onde está a caneca? I cannot see the mug. I cannot see the mug. Ou seja, eu não consigo ver a caneca. I cannot see the mug. Tá? I broke the mug. Ou seja, eu quebrei a caneca. Tá? Só quero dizer que eu estou quebrando a caneca. I am breaking the mug. I am breaking the mug. Eu estou quebrando a caneca. Certo? Então, eu quebrei, I broke. I broke the mug. Eu quebrei a caneca. Você quebrou a caneca, you broke the mug. Só quero dizer que as canecas estão quebradas, the mugs are broken. Tá? As canecas estão quebradas, the mugs are broken. As canecas estão quebradas, the mugs are broken. Tá? Se, por exemplo, eu quero dizer que a caneca no singular está quebrada, eu digo the mug is broken. The mug is broken. A caneca está quebrada. Agora, as canecas estão quebradas no plural, the mugs are broken. The mugs are broken. The mugs are broken. As canecas estão quebradas. Se eu quero dizer eu vi a caneca, I saw the mug. Eu estou vendo a caneca, I am seeing the mug. Agora, eu vi a caneca, I saw the mug. I saw the mug. Eu vi a caneca. The mug is clean, ou seja, a caneca está limpa. Lembrando que limpo é um antônimo de sujo. Tá? Então, se eu quero dizer que algo está sujo, eu utilizo dirty. D-I-R-T-Y, dirty. The mug is dirty, a caneca está suja. The mug is clean, a caneca está limpa. Tá? Agora nós temos o bowl e o wash the dishes. Tá? Wash the dishes é a ação de lavar louça. Tá? Não é aquela louça de, por exemplo, eu tenho uma louça, eu tenho um prato de louça, eu tenho não sei o que de louça. Não. Wash the dishes é a expressão lavar louça. Tá? E o bowl é tigela. Então, quando eu digo, por exemplo, the bowl is not here. The bowl is not here. Ou seja, a tigela não está aqui. The bowl is not here. The bowl is not here. A tigela não está aqui. The bowl is in the kitchen. The bowl is in the kitchen. The bowl is in the kitchen. Tá? A tigela está na cozinha. I will wash the dishes. I will wash the dishes. Tá? Eu vou lavar a louça. Ou eu vou lavar as louças. Tá? Você pode dizer eu vou lavar a louça, mesmo que você tenha apenas uma coisa para lavar, ou se você tem um mundo de coisa para lavar. Tá? Então, I will wash the dishes. Eu vou lavar a louça. Tá? That is a bowl. That is a bowl. Ou seja, aquilo, né, é uma tigela. That is a bowl. Aquilo é uma tigela. That is a bowl. Tá? You need to wash the dishes. You need to wash the dishes. Ou seja, você precisa lavar a louça. You need to wash the dishes. Só quero dizer que eu lavei a louça. I wash it. Acrescentamos um ed aqui no verbo wash. Então, eu lavei a louça. I washed the dishes. I washed the dishes. Eu lavei a louça. Se eu quero dizer que eu estou lavando a louça, I am washing the dishes. I am washing the dishes. Eu estou lavando a louça. I am washing the dishes. Se eu quero dizer que eu vou lavar, I will wash the dishes. Eu lavei, I washed. Wash, washing, washed. Lavar, lavando, lavou. I washed the dishes. Eu lavei a louça. She washed the dishes. Ela lavou a louça. She is washing the dishes. Ela está lavando a louça. Tudo bem? Então, esses foram os termos, as expressões que nós vimos na aula de hoje. Né?
Queria saber se em relação a esses termos é necessário eu voltar a explicar algo novamente, preciso dar mais exemplos sobre algum ponto da aula, como que tá? Pode ficar à vontade com o microfone, com o chat, tá? Por favor, como que tá?